Marcela Marcos falando ao vivo de São Paulo, agora 11h04. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é quarta-feira, dia 24 de setembro de 2025. Vamos juntos com o CBN Esportes até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Copa Sul-Americana, o Fluminense está eliminado da fase quartas de final. O tricolor empatou com o Lanús em 1-1. No primeiro jogo, o Flu perdeu por 1-0 para os argentinos e está fora da Sul-Americana. Hoje à noite, o Atlético Mineiro recebe o Bolívar e precisa de uma vitória simples para avançar. E agora o destaque do Guarani, que tem decisão pela frente no sábado. Antônio Lupe, bom dia pra você. Oi, Júlio, bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes desta quarta-feira. Decisão contra o Brusque, lá no Augusto Bauer, em Santa Catarina. O Guarani é o segundo colocado do grupo e, se conseguir uma vitória, fica muito próximo do objetivo, o acesso para retornar à Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Matheus Costa ainda tem algumas dúvidas em relação a jogadores que deixaram o campo com alguns problemas, entre eles o atacante Mirandinha, que sofreu o pênalti no gol que deu a vitória ao Alviverde no duelo contra o Brusque, só que no brinco. O Guarani realiza 2 treinamentos em gramados sintéticos, hoje na cidade de Louveira, e encerra a preparação no estádio do Barra, que também tem um piso parecido com o Augusto Bauer. As meninas do Campinas Basquete seguem dominando o Campeonato Paulista. Ontem à noite, fora de casa, Campinas derrotou Ourinhos por 75-59. A vitória manteve 100% de aproveitamento da equipe dentro do estadual. Campinas volta à quadra na sexta-feira que vem contra o Corinthians, no ginásio do Tênis Clube. E agora o destaque do futebol paulista, Gabriel Dudziak. O Palmeiras terá o lateral direito Kelvin para a segunda e decisiva partida contra o River Plate às 9h30 da noite no Allianz Parque. O jogador treinou normalmente com os companheiros e a escalação só depende do técnico Abel Ferreira. O Alviverde joga pelo empate contra os argentinos para avançar às semifinais da Libertadores. O São Paulo faz hoje a última atividade antes de encarar a LDU no Morumbis na quinta-noite e existe a expectativa sobre as condições físicas de Oscar e Lucas. O Santos não contará com o meia Vitor Hugo para o duelo contra o Bragantino no domingo, enquanto o Corinthians decidiu fechar a categoria Sub-20B que tinha na base. A Federação Paulista de Futebol agendou para 11 de novembro o Congresso Técnico do Campeonato Paulista de 2026, que deve ganhar um novo formato diante da redução de datas dos estaduais proposta pela CBF. Local e horário não foram definidos. A entidade máxima do futebol brasileiro quer que as competições regionais tenham 11 datas a partir de 2026. Essa é uma forma de reajustar o calendário nacional. E o destaque da Ponte Preta, meu caro Antônio Lupe, é a Macaca que entra em campo no sábado. Macaca que treinou hoje pela manhã lá no CT do Jardim Oulina, Elvis, o camisa 10, falou sobre esse momento da Alvinegra, falou. Topou da entrevista, Elvis? Topou. Ele que é um dos artilheiros da Ponte na Série C do Campeonato Brasileiro. Mais de 5.000 ingressos já foram vendidos para a decisão contra o Náutico. Matemática é simples. Se vencer, a Ponte retorna à Série B. Agora, em caso de empate, aí vai precisar aguardar o jogo do Guarani contra o Brusque. E a Ponte vai precisar de uma vitória do Brusque contra o Guarani para confirmar o acesso já nessa rodada. Pouco mais de 2 meses depois de demitir Christian Horner, a RBR chegou a um acordo da rescisão com o ex-chefe. Dos cerca de 100 milhões de libras devidas ao inglês, a equipe vai pagar 75 milhões a ele, equivalente a 540 milhões de reais.
Segundo o site Sky Sports Fórmula 1, a redução foi acordada para que o gestor possa voltar à Fórmula 1 no segundo semestre de 2026, se assim desejar. E agora destaque de Fábio Chaib aqui no CBN Esportes. Bom dia para você, Fábio. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN, começando pela Série A do Brasileirão, que tem jogo hoje, viu? 2 jogos atrasados da 16ª rodada em São Januário, às 7h30 da noite, o Vasco recebe o Bahia. 7h30 também, lá no sul do país, na Arena do Grêmio, tem Grêmio e Botafogo. E ontem, pela Série B, início da 28ª rodada, o Paysandu perdeu mais uma. O Paysandu é a lanterna na competição, perdeu de 1-0 para o Novo Horizontino, que é o 4º colocado. E a Ferroviária, jogando na Fonte Luminosa, empatou com o líder Goiás por 1-1, Júlio. Muito obrigado, Fábio Chaib. E agora a opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Tudo tranquilo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Importante o Guarani treinar em gramado sintético, se adaptar ao piso, né? Porque vai ser muito complicado lá no Augusto Bauer. Eu acho que mais o gramado até do que a equipe do Brusque. A equipe do Brusque está bem abaixo, né? O nível técnico do Guarani é bem melhor, mas o gramado pode atrapalhar sim a vida do Bugre. Então é importante esta adaptação que os comandados de Matheus Costa estão fazendo antes do duelo de domingo. Você ouvinte ou de pode... sábado. É isso aí, sabadão, 5 horas, em Ponte Preta e Náutico, e às 7h30, Guarani e Brusque em Santa Catarina, no Augusto Bauer. Em Brusque. É Brusque mesmo, porque o Vitor Hugo, que é repórter aqui na EPTV, ele é de Santa Catarina, né? Paraná. Mas ele trabalhou em Santa Catarina. O certo é Brusque. Brusque. Isso, terra do Marreco. Qual que é a feira que tem lá? Fenarreco, maravilhosa. Já foi? Não, fui na Oktoberfest, mas já passei perto. Você ouvinte pode participar e mandar a sua mensagem para o 998699070. 998699070 é o WhatsApp da CBN. Não aprendi a falar daquele jeito ainda, decorado não. 991... lá, não, deixa quieto isso aí. 998699070 é o WhatsApp da CBN. Trabalhos técnicos do CBN Esportes com Palmir Bortoleto e o Stream com Samela Diop. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:12. CBN Esportes Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa EPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção.
Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Oferecimento Progresso. Agende sua visita. progressoparavocê.com.br. Thaís Azevedo com informações de Campinas. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, Orozimbo Maia tem lentidão próximo a Maria Monteiro por conta de obras, isso pela pista da direita sentido centro e um pouco mais à frente na chegada à Rua Sacramento. Quem segue pela pista da esquerda reduz a velocidade na saída da Avenida Brasil. No sentido oposto, sentido norte-sul, tem lentidão na saída da Anchieta. Pela Brasil, o motorista faz um bom caminho, sentido Vila Nova. No sentido centro, excesso de veículos, próximo ali a Barão de Itapura. A Imperatriz Leopoldina tem boa movimentação, sentido Taquaral e sentido Guanabara. Quem segue pela Avenida Francisco José de Camargo Andrade reduz a velocidade somente na chegada ao Balão do Castelo. No restante da via, trânsito fluindo bem. Júlio. Obrigado pelas informações, Thaís. Volta na programação aqui da CBN, agora 11h17. Eu sou a Thalita Souza e aqui no canal do YouTube da CBN Campinas, você ouvinte também acompanha o que é notícia na região. A nossa equipe de reportagem está sempre pronta para levar até você a informação precisa e relevante para o seu dia. Estamos juntos do Bom Dia ou Boa Noite aqui ou na programação do 99,1 FM. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia. Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. 11h18. Vamos com informações de Gabriel Dudziak, trazendo todo o cenário do futebol paulista do Diz.
O Palmeiras vai com o que tem de melhor para o embate contra o River Plate às 9h30 da noite desta quarta-feira, no segundo jogo das quartas de final da Copa Libertadores. Isso porque o lateral direito Kelvin, que sofreu um trauma no pé na primeira partida entre os dois times, trabalhou sem restrições pelo segundo dia seguido. A expectativa é de que ele inicie o confronto de hoje, mas Abel Ferreira também pode optar por Giai, se entender que a recente recuperação pode ser um empecilho para a atuação do titular. Nas outras posições, o Palmeiras não tem dúvidas e deve ter os mesmos atletas que iniciaram a partida da semana passada. Apesar de poder jogar pelo empate para avançar de fase, a comissão técnica não tem dado espaço para surpresas e por isso fez os jogadores treinarem no Allianz Parque nesta terça para que todos estejam acostumados à grama e às referências de posicionamento no palco da partida. Hoje também o São Paulo faz o último treino antes do segundo e decisivo confronto contra a LDU pelas quartas de final da Libertadores. O tricolor precisa de uma vitória por 3 gols para se classificar no tempo normal, ou de vantagem de 2 gols para levar a decisão aos pênaltis. A expectativa é de que o treino desta quarta revele ao técnico Hernan Crespo as reais condições de Oscar e Lucas, e se ambos têm a possibilidade de ficar ao menos no banco de reservas para o duelo em casa. Além dessa definição, Crespo deve optar por Mailton na ala direita e precisa decidir se Rodriguinho ou Pablo Maia começam jogando ao lado de Bobadilla e Marcos Antônio no meio. O Santos terá mais um desfalque para o jogo de domingo contra o Bragantino fora de casa. Além do lateral esquerdo Escobar, suspenso, o técnico Juan Pablo Vojvoda não contará com o meia Vitor Hugo, que teve diagnosticado uma lesão na coxa. Igor Vinícius e Zé Ivaldo, no entanto, estarão de volta. No Corinthians, a notícia do dia foi o encerramento da categoria Sub-20B, que era formada por jogadores de até 18 anos que não estavam ainda no elenco de juniores. A ideia do clube foi enxugar o grupo de atletas pertencentes às categorias de base em meio ao inchaço promovido nos últimos anos pelas gestões passadas. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak, trazendo as informações importantes do futebol paulista. Hoje é dia de decisão, 9h30. Palmeiras e River vão jogar. Palmeiras joga pelo empate, expectativa de casa cheia hoje. E uma provável escalação, né? O Abel tá preparando aí, né, Fábio? Possivelmente uma mudança, né, em relação ao jogo. Palmeiras, como trouxe o Dudziak, deve ir a campo com Everton, Jai, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Saribo Moreno, Lucas Evangelista, Felipe Anderson, Andréas Pereira, Flaco Lopes e Vitor Roque, que é justamente essa parceria que acabou dando muito certo, né? Essa dupla de ataque tem sido muito positiva pro time do Palmeiras, certo, Fábio Scheibe? Certíssimo, Júlio Nascimento. É o mesmo time que começou a partida no Monumental de Nunes na semana passada também, na estreia de Andréas Pereira como titular da equipe, né? Ele jogando com 3 jogadores no meio-campo ali, mais o Felipe Anderson um pouco mais deslocado para a lateral do campo. O Andréas Pereira foi assumindo uma função nova no Palmeiras, né? Jogando mais como um centralizador ali, não como segundo homem de meio-campo. E essa entrada do Kelvin também muda um pouco o sistema do Palmeiras, né? Com o Giai fica um pouco mais preso, né? Um jogador um pouco mais defensivo, e o Kelvin apoia mais. Palmeiras agora com Flaco Lopes e Vitor Roque achou uma dupla que tem se estendido muito bem, marcado muitos gols também. Essa é a grande expectativa da torcida palmeirense para essa noite. O Palmeiras joga por um empate, a gente sabe que no Allianz Parque também o Palmeiras tem que sair para o jogo e conseguindo uma vantagem mínima aí já dá um bom passo rumo à classificação, né? Exatamente, jogo difícil, né, Carlão, pro Palmeiras, mas a vantagem construída pelo Palmeiras foi muito boa. É muito importante em se tratando de um duelo equilibrado. O Fábio tocou num assunto que o Palmeiras tem que sair pro jogo jogando em casa. Sair pro jogo com inteligência, né? Não adianta sair pro jogo afoito, sabendo que tem uma vantagem, mesmo jogando em casa. Duelo de mata-mata é um duelo que precisa ter muita cabeça, né? E o Abel, ele é especialista, né, em colocar na cabeça dos atletas a competição. Tanto é que o Palmeiras tem muito sucesso nesse sistema de mata-mata. Jogo duro, não coloco como favas contadas, mas pela experiência, pela qualidade do time do Palmeiras, dá para acreditar aí na classificação do Verdão. É isso aí, pela experiência. Pois não, Antônio Lupe, você ia dizer sobre... A gente também deu uma passada aí sobre Corinthians, né? Aliás, o time do povo. E o Corinthians que estreia na próxima rodada do Campeonato Brasileiro seu novo uniforme, o 3º uniforme, que tem o conceito Total Corinthians, né? Aquela campanha do fornecedor da Nike, anos 2000 ali, mais ou menos, quando o Ronaldinho surgia, né? Total 90, que foi uma febre pros apaixonados pelo futebol. Tive uma vermelha e prata. Linda. E o Corinthians vai usar um uniforme preto e laranja.
eu mostrei aqui pra vocês e o Júlio não gostou. O Carlão nem pode ouvir aí o nome terceiro uniforme. Mas eu achei legal, principalmente porque tem o número de cada jogador debaixo ali do símbolo da Nike. Eu achei interessante, porque número é informação no uniforme. Achei legal. Gostei. Se eu fosse corintiano, eu compraria. Aliás, eu acho que... Tá baratinho pra comprar. Essa questão... Quanto tá custando? Deve ter uns... mais de 400 é fácil. 900? Não, tô brincando. Mais de 400, sim. Sim, sim. Mas se eu fosse... eu acho que essa questão de uniforme, né, principalmente essa coisa do número, que o número realmente ele é informação, não só para os profissionais envolvidos no jogo, mas para os torcedores. Eu acho que todos os uniformes, eles deveriam passar pelo crivo da mandatária, tipo, da CBF, Campeonato Brasileiro, ou pelas televisões, porque eu acho que é importantíssimo passar o número com uma clareza para o torcedor enxergar com qualidade, os profissionais envolvidos também. Nesse quesito, nota 10 para o Corinthians, mas terceiro uniforme é algo que eu não estou muito preparado para conversar sobre isso, não. Além do terceiro uniforme, no que vai estrear no próximo final de semana contra o Flamengo, o Corinthians também anunciou uma homenagem a Renato Augusto também, né? Que foi ídolo do Corinthians, começou no Flamengo também, nesse jogo tão emblemático, Corinthians e Flamengo. Corinthians anuncia, então, uma homenagem a Renato Augusto, que anunciou na semana passada a aposentadoria do futebol. Deve ter uma festa para ele também, com as taças conquistadas. E o Corinthians promovendo, então, essa ação muito legal pro Renato Augusto, que jogou muita bola, né, Julio? Pelo amor de Deus. O Renato Augusto, alguns jogos que eu presenciei o Renato Augusto em loco, às vezes eu prestava mais atenção no Renato Augusto, na movimentação, do que propriamente no jogo, né? Aquele cara que te prende, fala, é muito inteligente, muita classe. Aquela bola do Renato Augusto contra a Bélgica. De 10 ele guarda 9. A uma que ele não guarda foi justamente naquele jogo do Brasil e Bélgica. Eu estava acompanhando o resenha da ESPN e o Renato Augusto foi o último, acho que passou sexta-feira. E o Renato Augusto fala que até hoje ele tem muita dificuldade de falar desse jogo contra a Bélgica. Não, mas assim, você parar pra ver o lance, eu já vi esse lance muitas vezes. Ele faz tudo certo, Carlão. O movimento do corpo, a infiltração e só que... E o gol que ele fez contra a Bélgica, normalmente ele não fazia. Exatamente. Foi de cabeça. Ele disse isso também, ele falou assim, cara, o gol que eu fiz não era a minha característica e o gol que eu perdi, não é um gol perdido, mas o gol que a bola não entrou, passou isso aqui, ó. Era um lance que normalmente ele guardava. Mas tá louco, que elegância. Cara, infelizmente as lesões atrapalharam demais o Renato Augusto, mas um dos jogadores elegantes em todos os aspectos, não só jogando, mas também com relação aos adversários. É um cara, tá louco, jogou muita bola. Eu acho que eu tenho isso aí é papo mais pra arena, porque é uma opinião muito impopular. Mas isso não me surpreende. Sobre o Renato Augusto. Mas eu acho que se não fossem as lesões, porque o começo dele no Bayer Leverkusen é muito bom. Sim. Eu acho que a gente estaria falando assim de um jogador... Ai, meu Deus. O Renato Augusto saudável, o Renato Augusto hipotético. Se tiver o Renato Augusto hipotético e saudável e o De Bruyne, o que você pega? Eu pego o Renato Augusto. Mas aí eu não é impopular, não. Eu não acho Renato popular. Renato Tanto Júlio, né? Se fosse inglês. Eu fiquei surpreso dele mandar um Zico, mandar, sei lá. Não, calma. Mas não foi algo assim tão polêmico. Porque passa muita coisa pela tua cabeça que eu fico com medo. Tanto é que o Renato Augusto, quando ele estava no Bayer Leverkusen, ele disse, né, naquele processo de gigantismo do Manchester City, ele chegou a ser citado, né? Quando o Manchester aposta no Robinho, no Elano, o Renato Augusto também, no Jô, o Renato Augusto chegou a ser citado lá pelos mandatários do City. Muito bem, deixa eu atender aqui, o Valmir me mandou aqui 3 minutos pra gente conversar. Bora. Deixa eu ler aqui as mensagens dos nossos ouvintes então. Emerson Dias tá escrevendo a mensagem ainda, daqui a pouco eu volto lá. Bom dia, amigos. Renato Augusto nunca jogou no meu time, pelo contrário, só me deu desgosto. Mas que jogador. Um dos últimos camisas 10 que nosso futebol produziu, Vinícius, nosso especialista em Fórmula 1, tá mandando aqui. Mas ele era mais um 8, né? Porque, por exemplo, ele jogou no Corinthians com o Jadson. Depende muito. 2015. Mas assim, Magic Jackson. Esse 10... Magic Jadson. É que o 10 mudou muito, né? A função do 10. Mas o Renato Augusto, em termos de jogador cerebral, jogador articulador, ele pode... Antigo 10, um atual 8, né? Se você fosse mandatário do Corinthians pra contratar, naquela época, hoje, um só, Jadson ou Renato Augusto? Renato Augusto. Nossa.
Apesar que em 2015 o Jadson foi muito bem, mas o Jadson Corinthians, pra mim, entra no papo de top 5 camisas 10, com Ricardinho. Nossa. Caramba, vai ser difícil, cara. Mas o Renato Augusto eu acho que foi mais... Eu contrataria completo. Renato Augusto. Mais completo. Falando em Renato, o Gaúcho pediu boné. Manda aqui o nosso ouvinte, o Emerson Dias. Era isso que estava escrevendo. Aliás, aqui, o Emerson. a gente precisa... Eu sei que estamos com o tempo limitado, o Carlão é comentarista, mas eu preciso falar isso aí. Enquanto a gente ficar ouvindo rede social... Cara, todo mundo... Tem gente que me xinga na minha rede social, xinga o Carlão, xinga o Júlio, xinga o Fábio Chaib, xinga todo mundo. Cara, a rede social hoje, infelizmente, é uma terra sem lei. Então, se você for ficar pilhado com rede social, você não trabalha mais. E principalmente quem está envolvido no futebol, onde a pressão já é gigante, e aí o cara vai lá e fica ouvindo. Tudo bem que isso influencia muitos torcedores, mas enquanto a rede social ela for levada como prioridade para profissionais da bola e dirigentes, a gente vai tomar um 7-1 diferente todo dia. A Fátima manda aqui 2-0. Fátima / Edmundo Sérgio, de Campinas. 2-0 Verdão, paixão de verdade, avante palestra. Confiante aí. A mesma imprensa que queria Renato Gaúcho na seleção, hoje derruba ele, Rodrigo Cosmópolis, que escreve aqui no nosso WhatsApp. Renato Augusto, pois era menos expulso, só por isso. Manda aqui o Alexandre Tavares, obrigado pela mensagem. Bom dia, amigos da CBN, a SAF do Guarani esfriou. Abraço, JP de Moraes. Tem eleição, né, no final do ano. Acho que aí só vai ser definido tudo isso depois que for definido aí o novo presidente. Mas vamos falar disso aí só depois, pode ser? Pode ser sim, Antônio Lupe, é você quem manda. Ricardo tá mandando aqui, avante palestra. Hoje 2-0, a galera tá apostando no 2-0. O Wagner tá mandando aqui, a camisa do Corinthians é bonita de qualquer maneira só por ter o símbolo do Corinthians. Corinthians e tanta gente. O símbolo é bonito. O Magic Jadson está entre os jogadores subestimados. Manda aqui o Cleiton. Talvez esteja mesmo, né? Talvez ele não tenha o reconhecimento que... Mas o Jadson foi muita bola na Europa, pelo Shakhtar, e muita bola no Corinthians, não foi bem no São Paulo. 11h31, voltamos já. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Repórter CBN. Quarta-feira, 24 de setembro de 2025. Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro entraram com um pedido no STF para revogar as medidas cautelares impostas ao cliente, como a prisão domiciliar e a tornozeleira eletrônica. A solicitação foi feita na investigação contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, e o blogueiro Paulo Figueiredo. Os dois foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República por causa da atuação nos Estados Unidos para intimidar autoridades brasileiras numa tentativa de impedir o andamento da ação penal contra o ex-presidente. Bolsonaro, no entanto, não foi acusado de nenhum crime nesse caso. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou a apreensão e a proibição de todos os lotes do café torrado e moído extra forte e tradicional da marca Câmara. A medida inclui a suspensão da produção, da comercialização, da distribuição, da propaganda e do uso do produto. Foram identificados fragmentos semelhantes a vidro no café.
Além disso, a embalagem indicava empresas inexistentes ou irregulares como responsáveis pela fabricação. Na mesma resolução, a Anvisa também mandou recolher todos os produtos da Axis Nutrition Indústria e Comércio de Alimentos Limitada, incluindo suplementos alimentares. A inspeção sanitária encontrou falhas graves nas práticas de fabricação, como a ausência de responsável técnico habilitado, falta de registros de operações e rastreabilidade de matérias-primas e falhas no controle de qualidade da água. Um atirador abriu fogo contra o Serviço de Imigração dos Estados Unidos. Sem citar números exatos, autoridades locais informaram que há mortos e feridos. Por meio de rede social, a secretária de Segurança Interna disse que o agressor cometeu suicídio. O Serviço de Imigração fica na cidade de Dallas, no Texas. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h35, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Renato Gaúcho mostrou pouca maturidade, que não está em condições de assumir uma amarelinha. Pareceu uma criança contrariada, saiu pela porta dos fundos, ou deve ter proposta melhor. A justificativa dele para sair foi muito fraca. Manda aqui o Conrado, o nosso ouvinte, pelo WhatsApp. Obrigado, Conrado. Sabe, tem uma dupla sertaneja que chama Alex Conrado. Tem. E tem um cantor da década de 80, o Conrado. Pois não, Fábio Scheibe? Não, vale lembrar também que nessa dança das cadeiras aí, o Internacional anunciou Ramon Dias, né, como treinador pro restante da temporada, depois de demitir Roger Machado. Ramon Dias, ex-Corinthians e Vasco, vai assumir o Internacional até o final de 2026. Perfeitamente. Você sabe o que é, Júlio? Eu acho que chega um certo momento da carreira, por exemplo, um Renato, que já está realizado financeiramente, o cara fica meio de saco cheio do mundo do futebol, porque hoje ele não precisa mais do futebol, pela competência dele, pelo bom trabalho que ele fez como jogador e como treinador. Então, um cara estabelecido na vida, um cara rico que pode desfrutar. Então, o cara, quando chega num nível desse, ele não aguenta mais certas coisas do futebol, sabe? Algumas perguntinhas chatas, o dia a dia, esse negócio de rede social, o dirigente vem falar que leu na rede social. O cara não aguenta mais, aí ele fica mal-humorado, ele fica zangado. Eu acho que isso também assola aí o professor Renato Gaúcho. Isso, só o Ramon Dias será anunciado, né, Fábio? Tem um acordo aí, né, segundo os nossos colegas Joana de Assis e Tomás Rames do GE. Mas o Inter ainda não confirmou, mas a tendência é de Ramon Dias, ex-Corinthians e Vasco, sendo anunciado como técnico do Inter. Meu top 5 de Renatos. Adivinha quem que era? Gaúcho, Morungaba, Cajá, Renato Alves, Renato Augusto. Manda aqui o Renato mas ele Alves. foi bem, cara. Mas de qualidade... E o Renato Peixe? Acho que o Renato Gaúcho, de todos. Aí depois vem o Renato Morungaba. E o Renato Abreu? Não... Batia bem na bola, mas não... E Renato dos Santos? Bom também. Renatinho tá louco. Renato Lourenço. Mas eu acho que desses Renatos, o mais fera é o Renato Gaúcho, depois vem o Renato Morungaba. Renato Morungaba, o Renato Pemucho, Carlos Renato Frederico. Mas o maior Renato do mundo, assim, em termos de tudo, é Renato Aragão, que é o rei da... Acho que você é de Renato Russo. Não, Renato Aragão. Aliás, Renato tá com 90 anos, você tá bem, hein? Daqui a pouco a gente volta aqui com mais mensagens. Pode continuar mandando 998869070. Hora de falar do Guarani, meu caro Antônio Lupe, que sábado, 7h30, enfrenta no Augusto Bauer, no sintético Augusto Bauer, o glorioso Brusque. Até por conta disso, você me deu o gancho perfeito para começar o boletim do Guarani, porque o gramado lá do Augusto Bauer, ele é sintético. E, inclusive, foi um gramado que gerou muito debate, porque se a gente for lembrar... O Brusque, ele não começa a Série C jogando lá no Augusto Bauer porque o gramado não tinha o selo da FIFA e tinha uma pendência com um bar lá do Augusto Bauer que passou por uma reforma recentemente. Então o Brusque, ele passou por algumas dificuldades, mas
conseguiu aí toda a documentação e manda os jogos lá no gramado sintético. E não só Ponte, Guarani, mas várias equipes, eles reclamaram do gramado sintético, porque não é um gramado como, por exemplo, do Allianz Parque, o do Newton Santos, o Tapetinho, a da Arena da Baixada. Ele é realmente esse sintético como as quadras que você, ouvinte, costuma brincar com os amigos durante a semana ou nos finais de semana. Então, o que aconteceu? O Guarani, para ter o ambiente do que vai enfrentar, além da força do Brusque, técnica e tática, ele quer se adaptar o mais rápido possível no estilo de jogo. Por isso, hoje o treino em Louveira, tem um gramado sintético aqui próximo, aqui de Campinas, na cidade de Louveira, onde o Guarani vai realizar a atividade de hoje. E o último treino lá em Santa Catarina vai acontecer no estádio do Barra. Barra que subiu para a Série C do ano que vem, eliminou a Inter de Limeira na semifinal e decide o título contra o Santa Cruz. Então o Guarani já está se precavendo de várias situações, inclusive essa do gramado sintético. O próprio Matheus Costa, na entrevista coletiva, falou que o kick da bola é diferente, a velocidade do jogo é diferente, então tudo isso interfere no que vai ser apresentado pelo Guarani. Cicinho ainda continua no departamento médico. Lucas Justen, apesar de ter ido mal no jogo contra o Brusque no Brinco de Ouro, deve ser mantido na lateral direita. Mirandinha saiu machucado, passa aí por uma avaliação diária do departamento médico para saber se terá ou não condições de jogar, e outros jogadores que saíram aí com algum problema de desgaste físico. Até porque isso também é uma preocupação, Júlio, porque além do gramado sintético, o Brusque é um time que joga muito fisicamente, e a gente viu nos jogos contra a Ponte e também no jogo passado contra o Guarani. Então tudo isso está sendo preparado para o Guarani conquistar, quem sabe, uma boa vitória contra o Brusque e ter aí um jogo do acesso contra o Náutico na rodada seguinte. E, inclusive, a diretoria, ela está oferecendo, né, ao sócio campeão. Quem é o sócio campeão? O sócio torcedor. O sócio torcedor do Guarani. Com a mensalidade em dia. Com a mensalidade em dia. Um ônibus. Um ônibus. Um só, por enquanto, tá? Pra levar o sócio campeão até a cidade de Brusque. É uma viagem longa. É uma viagem bem longa. Mas o Guarani tá aí dando essa possibilidade para quem tem o interesse de enfrentar aí mais de 10 horas de estrada, para quem sabe ver um resultado legal do Guarani lá em Brusque. É isso, Brusque é muito longe da praia? Acho que não, né? Não. De repente ali dá pra... Não, tanto é que Itajaí é ali pertinho, Sim, né? Sim, dá pra pensar ali, depois no domingão, e curtir também, aproveitar. Só pra passar aqui, a caravana vai sair no sábado, 3h30 da manhã, o jogo é 7h30. Um ônibus, por enquanto, que vai ser destinado, e quem quiser, o check-in já tá disponível pro sócio campeão do Guarani. É isso aí, aqui ó, tô até dando uma olhada aqui, as praias mais famosas, perto de Balneário Camboriú, perto daquele parque famoso lá, tem Bombinhas, uma praia famosa também, Balneário. Dá pra ir pro BC tranquilo. Dá pra curtir aí o final de semana também. Não, mas quem for com a caravana é bater e voltar, hein? Não, tô incentivando mais torcedores. Tá. Pelo amor de Deus. A se deslocar aí no final de semana para incentivar o Guarani lá em Brusque, porque, Carlão, vai ser um jogo bem difícil pro Guarani, né? Esse aspecto sintético, eu acho que ele não é... A gente não tá super valorizando, não. Eu acho que o sintético faz muita diferença. Faz muita. Muda a dinâmica do jogo. Isso é inegável. O jogo de futebol num gramado sintético, ele muda em relação ao jogo num gramado normal. Isso é, sim, uma dificuldade para o Guarani. Time por time, inegável que o Guarani é melhor, é mais qualificado. Eu acho que se o Guarani conseguir ultrapassar esse obstáculo de gramado sintético, assim como o Náutico ultrapassou na primeira rodada, o Guarani tem condições de vencer, vem num grande momento, a confiança lá em cima. Jogadores que estavam tímidos hoje estão se sobressaindo. Isaac voltou a apresentar um bom futebol. Diego Torres assumiu a responsabilidade no jogo contra o Brusque aqui em Campinas. O Bruno Santos, mesmo não marcando gols contra o Brusque, mas é um guerreiro, né? Um cara que sai com o bumbum ralado, tal, um cara que é talhado para esse tipo de competição, uma Série C de Campeonato Brasileiro. Então eu creio que por esta qualidade dá para acreditar sim num bom resultado do Guarani agora. Aquela coisa, atenção, não ganhou o jogo ainda,
não entrar com salto alto imaginando, pô, somos melhores, então vamos vencer. Não é assim. O Brusque joga ou aposta as últimas fichas justamente nesta partida. Então a concentração lá em cima, esses personagens importantes, esses protagonistas do Guarani realmente assumindo a responsabilidade, eu acho que tudo isso prevalecendo, o Guarani tem condições sim e é o favorito a vencer o jogo de sábado contra o Brusque lá em Santa Catarina. E só um detalhe, tá? O sócio que quer ir pra Brusque, o ônibus, aí tem que chegar lá e comprar ingresso. E eu pus aqui a distância, ó, do Brinco de Ouro, da onde vai sair a caravana, até o estádio Augusto Bauer, 9 horas e 13 minutos, 703 quilômetros a distância. Mas vale a pena, né? Vale a pena, sabadão e tal. E aí, Fábio Chaib? Não, então, eu ia falar justamente isso. A tabela joga ao lado do Guarani também, né? Como a Ponte Preta enfrenta o Náutico antes, né? Às 5 horas da tarde, uma vitória da Ponte, praticamente deixa o Náutico aí uma condição muito complicada na tabela da competição, e o Guarani poderia até jogar por um empate, lógico, vai jogar para vencer, mas o empate também lá em Brusque também não seria não seria tão ruim assim, né? Então o Guarani tem essa possibilidade, como joga depois também do jogo da Ponte Preta, já disse anteriormente também, mas por vias tortas aí a Ponte pode ajudar o Guarani também nessa, né? A Ponte ganhando do Náutico, a Ponte além de se classificar, garantir a classificação, ajuda o Guarani porque freia o Náutico, né? O empate deixa o Guarani a 4 pontos do Náutico, um eventual tropeço aí do Timbu. Uma coisa engraçada, né? A gente fala bastante do Augusto Bauer, mas o Augusto Bauer não pertence ao Brusque, né? Pertence ao arquirrival. Carlos Renault, né? Não é do Brusque. Time mais antigo de Santa Catarina, o Carlos Renault. Por isso que o Brusque tem dificuldade de treinar, de fazer atividades também. E atrás tem tipo Quando eu entrevistei o Bernardo Franco, ele falou justamente sobre isso. Eles não têm todo o estádio pra eles. Então, o Brusque, ele treina em gramado natural. Por isso que às vezes dá dificuldade. O Brusque, salvo engano, na primeira fase ele foi o quarto permandante. Sim. Eu não sei se esse número na verdade não melhora, né? Porque... Não, ele perdeu contra o Náutico lá. Depois ele foi saiu, lá, né? Foi lá. Então. Aí ele saiu pra jogar contra o Aí depois Guarani. foi fora de casa. Né? Não, saiu a com a Ponte e o Guarani saiu o Guarani. Agora ele é o segundo jogo do Brusque em casa. O Fábio tocou num assunto que eu acho importantíssimo para os nossos filhos aqui de Campinas, né? É o seguinte... Tudo bem que tá todo mundo eufórico, aí eu coloco a Ponte no meio, se ganhar sobe, o Guarani, se ganhar praticamente subiu, ok, legal, o quanto puder antecipar este acesso é ótimo, evita sofrimento, evita um crescimento dos adversários, melhor. Agora, precisa ter inteligência. No caso do Guarani, como o Fabião disse, de repente o empate serve. Não adianta ficar lá, vamos atacar, precisamos ganhar. Não, o empate serve, o empate é estratégico. É um momento de estratégia dentro do campeonato e o mesmo se aplica à Ponte. Tudo bem, o estádio lotado e tal. Não precisa atacar igual um louco. Calma. A Ponte tem 90 minutos para resolver, o Guarani vai ter 90 minutos para resolver. Em situação de emergência, fica com um pontinho, adia essa festa para uma outra rodada. O mesmo se aplica ao Palmeiras hoje. Calma, tá ganhando o jogo. Aliás, eu tenho uma crítica. Quietinho, equilíbrio, ponderação, que tudo vai dar certo. Eu tenho uma crítica também, Carlão. Acho que a gente não pode cair nessa armadilha. Que isso? O Náutico tá muito forte, gente. A torcida do Náutico lá tá sofrendo com isso, porque e todo mundo falava, né, do Náutico ser o grande favorito, e isso era mesmo. O Náutico era o grande favorito antes da primeira rodada do quadrangular. O que tá sendo a campanha do Náutico tá sendo um ponto fora da curva. Que bom pra nós aqui de Campinas. Mas não cair no mesmo erro lá dos torcedores do Timbu. E outra alvirrubro. Não cair no mesmo erro dos alvirrubros. E outra coisa, Júlio, o próprio quadrangular da Série C, ele mostra isso. Todas as equipes, eu não tô falando de menosprezo, pelo amor de Deus, não vamos fazer corte bobo aí. Mas é o seguinte, todas as equipes que criaram esse ambiente de favoritismo, um ambiente de festa, eu acho legal, o torcedor ele tem que saborear isso, é um momento de curtir. Agora, esse momento, ele não pode atingir o vestiário. Né? E a gente percebe em Campinas hoje, graças a Deus, uma maturidade, né? Lá em cima e lá embaixo, né? Todo mundo sabe do que eu tô falando. Então percebe uma maturidade dentro dos dois elencos. Então, por exemplo, no derby foi criado um clima, um ambiente muito favorável ao Guarani, a Ponte tirou proveito. Náutico e Guarani foi criado um ambiente muito favorável ao Náutico, o Guarani foi lá e tirou proveito. Náutico e Ponte Preta foi criado um ambiente também ultra favorável ao Náutico, a Ponte foi lá e tirou proveito. Então a gente tem exemplos aqui de que quando se criou um oba-oba, tal, é só ter o jogo e mais nada, o jogo é protocolar, o time da casa se deu mal.
Então, muito cuidado a Ponte Preta agora, que é o caso. O Guarani também lá em Brusque, apesar de ser um time mais qualificado e ter uma possibilidade maior de ganhar o jogo, calma, é momento de estratégia. De repente o pontinho não facilita a festa, mas dá um caminho importante para o acesso ser concretizado para os dois. É isso. Aliás, publicamente, eu tenho percebido o Marcelo Fernandes e o Matheus Costa serenos. Até o Marcelo Fernandes, depois do jogo contra o Náutico, ele fala assim, ó, já vi time que tinha 0, abrindo o retorno do quadrangular, subir com 9. Então não ganhamos nada. É que no vídeo dos bastidores, acho que foi um vacilo da Ponte, né? Eu tenho ali, durante um discurso, o Marcelo falando assim, eles estão tremendo de medo, que é aquela coisa de você ligar o jogador, né? Isso aí deveria ficar dentro do vestiário, mas acabou escapando isso. Mas acho que publicamente, em entrevista, a conduta dos técnicos tem sido exemplar de ligar esse alerta, não ganhamos nada, falta muita coisa, a Ponte está perto, o Guarani ainda tem um caminho um pouco maior porque precisa de mais pontos. Eu acho que Campinas precisa de muita serenidade. A gente vira esse turno muito bem aqui para os nossos times. Sim. E agora é momento de serenidade, porque o Náutico ainda é um time muito forte. E esse Brusque, tô achando que vai enroscar ainda para os dois times. Não vai querer entregar os pontos de bandeja. Então, o momento, gente, é de ter serenidade e concentração. Nada de festa. E estratégia, né, Júlio? Estratégia. Um pontinho, de repente, serve, cara. Um pontinho serve. O Majestoso, lá em Brusque, um pontinho serve. Sim. É porque você vai tirando. Lógico. Eu acho que o mais importante agora é você eliminando os pontos do Náutico. Vai reduzindo as chances do Náutico. Não dá pra ganhar, tenta segurar o empate. Eu acho que tem que ir empurrando o Náutico assim pra longe mesmo, porque eu ainda acho que é o time mais perigoso da chave. Na próxima rodada, o problema está com os adversários. Por exemplo, o Náutico tem um problema, ele precisa vencer a Ponte. O Brusque também precisa vencer o Guarani. Então, o abacaxi, para ser descascado, ele está em Brusque, está em Recife. Sim. Né? Então, por isso, muita calma, muita tranquilidade, serenidade e respeito aos adversários. O Náutico é gigante, o Náutico tem força, tem torcida. O Brusque não tem uma torcida como o Náutico, mas tem um gramado sintético, joga em Santa Catarina, é muito difícil. Então, respeito aos adversários, serenidade, pezinho no chão, que é a tendência de que tudo dê certo. 11h51, o 10 ia falar? Vai. Elvis, daqui a pouco aqui na CBN, não sai daí não. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Gente que está acompanhando o YouTube da CBN Campinas, eu sou Felipe Pereira e quero fazer um convite a você. De segunda a sexta, das 6 às 9 da manhã, eu tô aqui com vocês no Jornal da CBN, no Dial, em 99,1 FM, para contar as notícias do trânsito e também as principais informações aqui da nossa região. Fique ligado com a gente e você participa pelo nosso WhatsApp 99186-9070. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E o Vôlei Renata venceu o São José ontem em um jogo que durou pouco mais de 1 hora. 3-0 com parciais de 25-19, 25-20 e 25-19. Destaque do jogo foi o argentino Bruno Lima, que marcou 14 pontos, mas destaque também para o garoto Ian, das categorias de base do Vôlei Renata, que anotou 12 pontos. Com essa vitória, Campinas está praticamente
com a vaga assegurada na semifinal do Campeonato Paulista e brigando pelas primeiras colocações. Sexta-feira, a equipe de Campinas volta a jogar fora de casa contra o SESI em Bauru. Bom dia pra você. Amanhã tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11h55. Vamos lá, Antônio Lupe, porque o 10 falou hoje na Ponte. Elvis, o maestro, falou a respeito desse momento que a Ponte enfrenta, um momento positivo dentro da Série C, mas com muito pé no chão. A gente conversou isso logo depois do jogo lá, a gente não conquistou nada ainda, pelo contrário, a gente deu um passo grande, mas não conquistamos nada, e temos que ter o pé no chão sim. Desde o começo desse quadrangular a gente tem conversado bastante e falta pouco agora para conseguir esse tão sonhado acesso, diante de todas essas dificuldades que a gente vem tendo, e eu tenho certeza que com o pé no chão, respeitando, treinando pra caramba a semana inteira, se Deus quiser num jogo difícil sábado, com o apoio do nosso torcedor, a gente vai conseguir concretizar esse acesso. Agora a gente precisa muito do nosso torcedor, precisamos do estádio lotado, a gente tem ido jogar nos outros estádios, todos foram lotados, e o nosso torcedor está nos apoiando desde o começo do campeonato. E eu tenho certeza que agora não será diferente, eles vão lotar, vão fazer uma grande festa e a gente, se Deus quiser, vamos corresponder dentro do campo, sabendo que é um jogo muito difícil, vamos enfrentar um adversário muito difícil. Você vai enfrentar todas as equipes, né? A única diferença é que a gente já jogou lá e agora a volta aqui, né? Então assim, do mesmo jeito que a gente conhece algumas coisas deles, eles conheceram da gente também. E hoje em dia no futebol tá tudo muito globalizado, todo mundo sabe de todos. Então assim, tem um lado bom, lógico, que a gente já sabe que vai enfrentar, e tem um lado ruim também, porque é uma grande equipe o Náutico, respeito muito a equipe do Náutico, tem um grande treinador e eu tenho certeza que a gente vai ter que estar muito focado, tem que trabalhar bastante durante essa semana para conseguir um grande resultado e, se Deus quiser, o acesso. A ansiedade, a gente tem que conter ela, né? A gente é bastante experiente para passar por isso, mas lógico que esse grupo que quer o quanto antes subir a Ponte Preta, para poder tomar as decisões possíveis aí, se Deus quiser chegar numa final, que seria um marco histórico pra gente aí, e a gente tá desde o começo pensando nisso. Então eu tenho certeza que vamos conter a ansiedade e fazer um grande jogo. O Marcelo tem trabalhado bastante isso, tem feito bastante conversa com a gente. Como eu falei desde o começo, quando a gente ganhou o primeiro jogo lá do nosso adversário aqui de baixo, falei pra gente ter o pé no chão, que a gente tinha apenas ganhado um jogo. E agora a gente ganhou 3 jogos e é pé no chão também, porque a gente não conquistou. A hora que a gente tiver o objetivo conquistado, aí sim, a gente vai poder comemorar muito. Mas assim, é manter o pé no chão. A gente não conquistou nada e o que esse grupo tá fazendo, o grupo tá de parabéns. É legal, né? Eu gosto de dar bastante assistência, mas fazer gol é sempre bom. E tomara que o Toró seja o artilheiro do campeonato. Tô na torcida pra ele, espero dar assistência aí pra ele ser o artilheiro. Tá aí o Elvis, a Ponte que já divulgou que mais de 5.000 ingressos foram vendidos de forma antecipada, e o técnico Marcelo Fernandes aguardando também o departamento médico, já que alguns atletas deixaram campo contra o Náutico, como por exemplo o Arthur, o Léo Oliveira, que não foi titular, ele ficou fora da partida, fora da lista de relacionados. Então recuperar esses atletas fisicamente para um jogo tão importante, sábado 5 da tarde no Moisés Lucarelli. Matemática, se a Ponte vencer o Náutico, subiu, e se empatar, aí tem que esperar o jogo do Brusque e Guarani. Se o Brusque vencer o Guarani, aí a Ponte sobe com um empate no sábado também, Júlio. Maravilha, Lupe. Então, trazendo aí a palavra do Elvis, né? Que vai ser, né, Carlão, uma peça fundamental nesses jogos decisivos aí com a Ponte próxima do acesso. O Elvis chegou em 2022 na Ponte, né? Chegou bem e tal, aos poucos foi ganhando aí o coração do torcedor Ponte Preta. Mas eu acho que hoje
em termos de representatividade para o torcedor, ele vive o melhor momento dentro do clube. Além de estar participando de todos os jogos com qualidade, jogando bem, o Elvis hoje ele se tornou uma figura que transcende o futebol da Ponte. O torcedor se apega muito nas palavras do Elvis, no que ele passa dentro de campo, no que ele faz, no que ele representa. Tecnicamente é um cara acima de qualquer suspeita, né? Dispensa qualquer apresentação. E hoje eu sinto um cara que, assim, ele é a Ponte Preta hoje. E o torcedor tem muita segurança no que o Elvis apresenta, nas falas do Elvis, no que ele passa pro torcedor e no que ele tem mostrado dentro de campo. Então acho que hoje ele é o símbolo, sim. Se tudo der certo, né, e a gente espera que dê, nesta campanha de acesso, o Elvis, ele verdadeiramente, ele é o símbolo desta campanha da Ponte. E tá vivendo uma fase importante, né, Fábio Scheib? O Elvis tem sido muito decisivo também, né? Fundamental, como sempre, ali no meio campo, né? Insubstituível também no time da Ponte Preta, ajudando a Ponte Preta a criar oportunidades de gol aí, sendo fundamental também nessas vitórias, nas 6 vitórias com Marcelo Fernandes à frente da Macaca. Nem o torcedor mais otimista imaginava isso, né? Com 3 rodadas de antecedência, a Ponte Preta tendo a oportunidade de vencer a próxima partida e já limar aí 2 partidas desse quadrangular final, a Ponte muito perto do acesso, e é justamente isso que a Ponte tem que ir atrás no final de semana. É isso mesmo. Boa, Fábio Scheib. Bom, 4 horas temos o Arena. Amanhã. Hoje é de fora, hein? Já tá fechado? Tá. Hoje nós vamos fazer o Arena direto da Expo Integração. Então, às 4 da tarde, nós já vamos sentir o clima da rapaziada que vai participar da edição número 40 da Corrida Integração. E se você estiver ali na região do Shopping Iguatemi, faça uma visita pra gente. Vai na Expo Integração e acompanhe ali o Arena hoje às 4 da tarde, direto do nosso News Track. Fechou? É isso. Combinadíssimo. Então, valeu. Se quiser, dá um Mais pulo do que lá. Nunca. E hoje é Verdão, hein, Julião? É 2-0 Palmeiras. Hoje tem Palmeiras aqui na CBN contra o River, valendo vaga na próxima fase da Libertadores da América. Amanhã a gente volta com toda a repercussão. Grande abraço a todos. Valeu. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos.